Dar uma Beleza? ajustadinha aqui. Pronto. Ok. Tá. Pronto. Deixa eu começar a gravar o meu. Tô gravando também. Todo mundo gravando? Todo Sim, mundo? Ok, então. Claquete! plaquete. Boa! Beleza. Tá. Eu vou começar. Deixa eu só respirar fundo. Daí começa... Pode colocar isso que a pessoa vai começar a rir já. Eu vou começar. Ai, ai. O Ed Não, tá com não. Tudo bem. dificuldade de começar o episódio que a gente vai falar sobre infância. Ed, você que é o nosso caçula, assuma essa bola. Pega aí a bola e começa Boa. o nosso episódio sobre brincadeira na infância, Ed. Fala, pessoal. Id do Fractais aqui. E hoje a gente vai falar sobre infância. Você já teve a impressão na sua infância de ser meio que um mini adulto? Isso é um comentário que foi frequente para você? Tiveram certas coisas que você fez, você se desenvolveu muito mais do que a média? A ideia aqui hoje é falar um pouco sobre a nossa infância, com ênfase na ideia de brincadeira. O que é brincar para a gente? Brinquedos que a gente teve e momentos que a gente viveu, para entender a nossa neurodivergência dentro disso e para você que nos está ouvindo se identificar com as nossas histórias e pensar um pouco sobre as suas próprias. E aí, galera, como vocês estão? Bom E dia, Ed, tudo bom? aí, Bom Di, dia, tudo Bom Dani. bem? dia! Tá aí um tema que eu adoro. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade, as pessoas não estão vendo aqui, mas no cenário do Fê, se você olhar, tem uma É. coleção de brinquedos aí. O Fê trouxe a infância inteira dele na mochila, né, Fê? Não, eu sou nostálgico em pessoa, assim. Eu acho que, tipo, do nível que eu já até falei, mas do nível aqui que eu sinto que, tipo, os brinquedos antigos, porque a maioria dos brinquedos são antigos da minha infância mesmo. E eu acho que eles têm energia até hoje, assim. E, tipo, ele é nível colecionador, mas eu adoro ver as pessoas brincando com eles. Então não é aquele colecionador que protege as coisas. Tipo assim, eu tenho Castelo do He-Man. Tem todos os jogos, tem muitas coisas de infância tipo assim, é um efeito nostálgico total. Ah, Colecionador que protege, coloca as coisas em cubinhos de acrílico, é tipo exatamente eu, igual o assim. seu, eu não faço isso. Eu não faço. Pra mim, a gente pode pegar o He-Man e botar ele na guerra, que tá lindo. É, E tipo, eu tenho. E eu acho que tipo assim, aquele negócio que eu acho que as coisas têm energia de algum modo. Assim, não é uma coisa que eu acredito no quesito metafísico da coisa, mas é algum no viés nostálgico aqui. É tipo. E eu e criança, e eu e brincar é uma coisa assim. Tipo, eu adoraria trabalhar com isso, pra falar a verdade. Assim, eu já fui com monitor de coluna de férias, já fui tudo, mas brincar Ah, com isso que eu ia criação de perguntar. brinquedo. Já fui Esse é monitor um por 5 anos. GO do Clube Já, Med. né, não É fui o GO do Clube Médio, mas adoraria ter sido. Não fui, falhei nessa GO do parte. Clube Med. Nossa, mas Adoraria aí é ter a sido. infância da alta burguesia, né? Olha o rolê da galera, Não, né? Exatamente. eu era monitor de coluna de férias, aquelas que a criança vai 12 dias e fica lá, eu cuido de um quarto de criança 12 dias. Nossa. Era, até hoje é importante, é tipo, é, é nostalgicamente bom, mas eu acho que essa coisa de infância é legal, assim, até do brincar, que a maioria das vezes, provavelmente fora o vídeo aqui, eu vejo muita infância de modo nostálgico positivo. Eu apago grande parte das partes no cotidiano, das partes negativas, e vejo com viés muito mais daquele negócio de você seleciona suas emoções. Tipo, eu vejo a infância como um momento muito, muito mais feliz, provavelmente muito diferente do que foi na realidade, assim, quando eu uso a Eu entendo, nostalgia da lembrança. eu entendo isso. Eu cada vez mais tento fugir disso, porque eu sei que era uma mentira. Eu acho que se eu conseguisse voltar para minha infância, eu ia perceber que eu sou tão intenso quanto eu sou hoje. E, falando um pouco da ideia de brincar, eu tava pensando aqui sobre isso, né? O que que é brincar para vocês? Porque para mim, a coisa de brincar sempre teve atrelada àquela coisa ingênua, espontânea, que te traz felicidade. E de certa maneira, eu sinto que eu sempre tive muita dificuldade de brincar na minha vida, porque eu sempre me envolvi muito em tudo que eu fazia, em qualquer coisa. Um pouco naquilo que a gente estava falando ali aquele dia, sobre quase como uma coisa religiosa, assim, sabe? Tipo, de Uhum. monge. De qualquer coisa que eu me envolvia profundamente. Então, a ideia da brincadeira, para mim, nunca existiu muito. Existiu, claro, eu não estou querendo ser chato aqui, mas o que eu quero dizer é, eu percebo que esse padrão que estava na minha infância, de me envolver muito nas brincadeiras, se replicou hoje na minha vida adulta na Uhum. questão de trabalho, né? Porque quando a gente pensa brincar, o oposto a isso é o quê? Trabalhar, certo? E aí hoje eu percebo que o conceito de trabalho, o conceito de brincar, não são tão claros na minha mente, que minha vida inteira eles sempre foram meio que parte da mesma coisa. E é muito complicado, né? Porque a gente vive num mundo, muitas vezes ocidental, cristão, em que para você se divertir, você tem que sofrer, né? Você é punido para ter a recompensa depois. Porque se você só se divertir, alguma coisa está errada.
nascemos pecadores, né? Então eu queria entender o que que é esse brincar para vocês, se vocês têm esse envolvimento. E Mas, ó, é disso, brincar do contrário de estudar na minha época, viu, Ide? não de Ah, é trabalhar, né? verdade. Não de trabalho. Mas para mim sempre foi o contra... para mim foi misturado, sabia? Para mim brincar era experimentar, era estudar, era fazer coisas complexas assim. E acho que eu trabalho com o mesmo vigor com que eu brinco assim. Eu gosto de estar sempre experimentando e com o olho bem aberto, vendo o que eu estou fazendo. Me faz pensar em duas brincadeiras assim que eu fiz muito na minha infância. Uma delas é que eu dava aula para os meus irmãos, a gente tinha uma lousa em casa da turma da Mônica, e eu pegava, sentava meus irmãos em casa e falava assim, agora vocês vão ter aula. Aí eu ficava lendo antes a enciclopédia, eu lembro de uma aula sobre geysers, assim, que aí eu fui dar aula, e, gente, a coisa mais impressionante é que fala assim, cara, eu li o conteúdo e falei assim, ah, aprendi sobre. Aí eu ficava falando da pressão da terra, da pressão do lençol freático que aquecia, explodia a água que saía pelos buracos, isso aqui, isso aqui. E aí os meus irmãos ficavam atentos, assim, eu ficava de professor lá dando aula para eles, eu achava bem engraçado isso. E tinha essa dimensão, assim, de estar o tempo inteiro buscando informação, querendo saber sobre coisas e tal. E uma outra brincadeira que eu me divertia muito, a gente se divertia em casa, eu, meu irmão e minha irmã, a gente brincava de cidade. A minha mãe é arquiteta e a gente ia pro escritório dela e via aquelas maquetes super bonitas, assim. Então a gente chegava e falava, nossa, quero fazer igual lá no trabalho da mãe, assim. A gente pegava e espalhava todos os nossos brinquedos pela casa e criava setores, assim, os bairros, as partes de comércio, as lojinhas, não sei o quê. A casa inteira ficava, assim, de brinquedo no chão, tudo estruturado, tudo organizado, assim, tudo espalhado, montando como uma coisa capilarizada no ambiente, assim. E era aquela tristeza depois de ter que tirar os brinquedos do chão, tirar toda a montagem que a gente tinha feito e guardar tudo de volta no cesto, assim. Nossa, você Nossa. sabe que agora você caiu uma ficha em mim que não tinha caído até hoje, que era o seguinte: quando eu era nessa linha aí, eu era treinadora da minha irmã e da minha prima de ginástica olímpica. Aí eu falei assim, gente, mas da onde eu tirei isso? Só que acabei de me tocar, porque minha mãe é professora de educação física, educadora física. Aham. Então eu acho que tinha um pouco esse lugar aí de querer. Querer imitar Sim. minha mãe, mas só agora, hoje, no auge dos quase 50 anos. Aí a gente fala, ops, tinha É, a é ver. interessante. É interessante que você trouxe, Dani, porque isso que você falou da sua mãe ser professora de educação física e você na sua brincadeira ser a treinadora, eu sinto que uma diferença muito forte entre eu e outras crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes que eu paro para pensar é que eu sempre fui muito esponja. Tipo, eu absorvia muito o que estava ao meu redor. Muito. A ponto de literalmente assimilar características gestuais, de falar e tal. E como eu sempre frequentei muitos meios diferentes por conseguir, tipo, usar essas diversas máscaras de maneira espontânea, não no sentido de falsidade. Mas eu sempre estava falando com os mais velhos, falava com o pessoal da minha idade, falava com o grupo das meninas. Aí eu ia para a cidade interior e não sei o quê, e conversar com qualquer um do supermercado e lá, lá, lá. E uma coisa da minha infância é que é isso, eu ia absorvendo muito essas coisas, sabe? E hoje eu consigo reparar muito como isso vem naturalmente, assim. É, mas é E eu engraçado não você sei, falar aí. É, desculpa. Mas é. não, isso tem a ver com o diagnóstico, tem a ver com o autismo, isso é uma Com característica, certeza, sabe? com Esse fato de ser Sim. certeza. esponja. Sim. Uhum, sem dúvida nenhuma. Não, mas eu acho que essa tem a questão da esponja em relação a coisas que você tem interesse, assim. E aí acaba, tipo, quando você fica mais velho, acaba virando mais realidade, assim. Então, por exemplo, eu consigo ver personalidade, até analisando minhas filhas, do que elas gostam de brincar versus, tipo, o que isso afeta especificamente nelas. Mas aí, contando o caso meu de infância, tipo assim, eu adorava, não chamo de brincar em si, mas adorava decorar, tipo, comercial. Né? Antigamente a gente assistia muito comercial nos filmes. Você via as E, propagandas da Polishop, se fazia isso também? não, Tipo, tipo, Da lua Tinha patinadora, Polishop socorro. naquela época, não. nem era da Gente, Pode. Mas, tipo assim, e aí eu recitava no jantar os comerciais que eu decorava. E aí hoje, depois eu trabalho com marketing, tipo, as coisas passam a exatamente, eu fazer imaginei isso. mais sentido. Entendeu? Mas eu vejo outra coisa engraçada do brincar versus coisas. Uma vez que a gente estava numa uma fazenda, aí falando da minha filha, não necessariamente de mim, e aí era uma brincadeira de polícia e ladrão. E todo mundo queria ser o ladrão. Ninguém quer ser polícia porque, tipo, sei lá, parece ser mais legal ser ladrão. Que É, beleza. e aí a minha filha queria ser sempre a polícia. E aí, tipo, não trocava, sabe? Ela era pequenininha, ela não conseguia pegar ninguém. Então, tipo, eram umas crianças no hotel fazendo. Aí eu perguntei, Olivia, vai ser ladrão também? Ela, não, polícia é o mais certo. Aí eu falei, caraca, tipo,
não é nem típica coisa que eu falo normalmente, assim, mas é tipo assim, veio já uma ética que veio dela, O que vem senso da de retidão brincadeira, sabe? moral. É, um senso, assim, É, aí eu falei, exato. ah, tá De bom. rigidez cognitiva. É. Com certeza. Total. Mas vocês estavam O... falando. Ah, fala aí, Joey, comentado sobre colônia de férias. Eu ia fazer uma. Que a gente já É, comentou aqui. eu Ah, acho legal. boa. A gente pode entrar nisso, eu vou trazer uma coisa meio negativa agora para a gente entrar nesse assunto. Mas, enfim, o ponto é, eu estava refletindo agora sobre a ideia do brincar, né? E que eu sinto que quando a gente realmente brinca e se diverte, é quando a gente realmente se aceita no meio, né? Quando a gente não se sente julgado, que a gente consegue simplesmente existir. E eu fiquei pensando que, pô, eu amei minha infância, de verdade, eu brinquei muito. Eu tive o privilégio de poder ter uma família no interior de São Paulo, então, diferente de muitas pessoas da escola que eu estudava, eu tinha essa coisa de jogar queimada na rua, polícia e ladrão, clubinho, carrinho de rolimã, jogar betes ou taco, eu não sei como vocês chamam. Mas eu sinto que toda essa coisa da brincadeira na minha vida, por muito tempo, a brincadeira quando era infância mesmo, né, tipo, nesse ambiente de família, ela era meio carregada com uma culpa e uma coisa meio que eu nunca sou parte daquilo. Porque eu sempre fui meio estranho ao mundo que eu tava. Tanto pelo meu jeito, então Uhum. eu não entendia muito assim, por que que com as pessoas da minha idade eu sou imaturo e por que com as pessoas mais velhas eu sou maduro. Por que que os amigos da minha mãe, ou literalmente, assim, já não é da infância, mas eu lembro uma vez que eu tinha tipo 15 anos, tava falando com uma amiga da minha tia que devia ter 30 anos, e eu achava que dava pra ficar com ela, sério, porque realmente eu tava conversando assim com ela e eu senti que o papo, sabe o que eu quero dizer? Rolava. Eu via na cara da pessoa, eu não sei muito explicar, pode parecer meio prepotente e arrogante, mas o ponto é, mesmo quando eu penso nas brincadeiras de infância, eu sempre tava nesse lugar de não entender muito onde eu tava. Sempre tá, tipo, muito dissonante entre as coisas. E nas brincadeiras mais simples, sempre tinha essa pulga atrás da orelha. Como, por exemplo, o seu moleque que veio de São Paulo, que é filho único por parte de mãe, e aí chegando no interior, eu sempre estava meio que fora da galera, de certa maneira, apesar de estar dentro, porque eu tenho uma habilidade social muito forte. Mas quando eu paro para, tipo, resgatar essa emoção dentro de mim, ela vem sempre carregada com essa coisa de nunca ter sido realmente parte. E hoje, quando eu Nossa, paro para pensar na minha vida, eu estou nesse processo de entender como fazer parte. E talvez agora eu comece a brincar, não sei. Os você tá falando. peixes. Fala dele. Não, na verdade, é só fazer essa observação. E eu também tenho um pouco, não sei vocês, é, essa coisa de brincar assim, por exemplo, igual eu gosto de polvo, por exemplo, que se mexe assim e tal. Assim, eu gosto dessa coisa meio sensorial, né? De brincar sensorial, essa coisa da água, hoje em dia, tá? E quando criança, eu não me lembro muito dessa parte sensorial, talvez por essas preocupações. O Ale vai querer entrar agora na questão das colônias de férias e acampamento, aí eu também tenho um monte de história para contar, mas eu acho que é onde a socialização Posso falar só um ponto antes de pode. entrar com o Color de Férias? É um ponto longo, mas eu tava num evento ontem na ReHap, por sinal, que eu acho engraçado que. Mas o cara tava explicando que a infância você passa por fases de personagem, basicamente, assim. Aí tem a fase galinha pintadinha, que você só tem galinha pintadinha, depois você tem a fase, sei lá, outra, depois você tem a fase Homem-Aranha, heróis, aí você tem tipo assim, as crianças vivem de uma fase, basicamente, de um personagem, um momento, e querem tudo daquilo, desse jeito. Obviamente tem outras milhões de brincadeiras que fazem isso, mas eu achei muito interessante. E a minha questão, né? Tipo, o aniversário desse ano vai ser Frozen, porque a menor tá na fase Frozen, que a maior já teve a fase Frozen, acabou a Sim. fase Frozen, aí ela voltou, a menor voltou pra fase Frozen, então minha casa voltou a ser Doido, Frozen. cara. E aí é engraçado que tem essa fase, e tipo, assiste a mesma coisa. E eu, por exemplo, eu odeio ver a mesma coisa várias vezes, eu não gosto. Pra mim, tipo, assistir Nem um eu. filme zerou, tipo, assistir de novo tem que ser tipo, caramba, tem que querer muito pra assistir de novo, ou querer mostrar pra alguém alguma coisa. É muito raro eu querer assistir alguma coisa mesmo, mesma coisa. Sério? E aí, Eu assisto a Nossa, eu mesma assisto coisa 100 50 vezes o vezes. mesmo filme. tá, Eu não. Não, Eu detesto. eu não ia Eu tô sou dar igual exagerando, o tá? Felipe. Eu e aí, literalmente. tipo, eu acho que tem muito filme pra assistir aquele de novo. E aí eu tenho que assistir Frozen 150 vezes, eu tenho que ler o mesmo livro toda noite, sabe? Então, tipo, criança tem esse desejo. Criança barra a Leide de hoje tem Não, é que um vocês estão desejo. falando, cara. Eu tô lembrando de histórias que, tipo, é tão claro o meu autismo nelas, pensando na infância, coisa de brincar. Eu vou trazer duas para vocês. A primeira é essa coisa de que agora começou a me voltar na mente que eu fazia minhas brincadeiras
e as pessoas depois se apropriavam delas e me tiravam. Exemplo, Como no assim? Nossa, intervalo. sacanagem. Eu vou dar um exemplo muito bom, inclusive. Escola, sexta série, todos os meninos faziam o quê no intervalo? Jogar futebol, certo? Então era basicamente aquele bando Eu, de crianças correndo inclusive. atrás da bola. Nossa, eu E detestava futebol, detesto ainda. eu nunca me encaixava naquilo. Tipo, para mim era, primeiro que eu achava muito idiota, porque você nunca conseguia tocar na bola e só tocava quem era popular, porque era para quem passava, eles só jogavam entre si. E aí eu comecei a jogar paredão. Não sei se já jogar naquele jogo com a bola de Sim. vôlei, que a bola tem que ficar e tal. E aí o paredão começou a virar um negócio, aí os populares foram jogar paredão. E quando eu vi, eu tava sendo excluído do paredão, sabe? Mó Sei. sacanagem, cara. E outra coisa sobre, não tem a ver com brincar, mas só um parênteses, quero saber se vocês já passaram por algo parecido. Vocês falam esse negócio de filme, e agora me veio essa coisa de como a gente é literal, né? E como às vezes a gente é tão literal que as pessoas têm dificuldade de compreender a gente. Quando o filme tá em cartaz, aparece a mensagem o quê? Somente nos cinemas, certo? Uhum. Eu lembro que quando Os Incríveis lançou, eu queria muito ver, sei lá por quê. Quando eu vi o DVD vendendo, eu fiquei louco pra minha mãe comprar aquilo. Eu falo assim, você tem que comprar agora, porque tá somente nos cinemas. Se você não comprar agora nessa loja, vai sair do cinema, a gente nunca mais vai ver o filme. Somente. Ela nem conseguiu entender, acho que ela só comprou o DVD, mas Até hoje você assim, lembra dessa angústia, Neide. sim, de ver somente nos cinemas, vai acabar, eu preciso ir ver. Gente, mas eu queria fazer até uma observação aqui, que assim, é impressionante para mim como tem muitas coisas assim que são comuns entre vocês e para mim é completamente diferente, que talvez tenha a ver com o papo de ser mulher mesmo. Sim, Porque para mim as questões autísticas estão muito ligadas no sensorial e na compreensão do mundo e menos até na minha atitude. Eu acho que acaba que era mais introvertida em várias coisas na infância, e essa expressão de muita coisa, assim, essas falas, esse lugar e etc., eu perco. Assim, não tá. Eu lembro muito das sensações dessa questão, mas não lembro de muitas histórias assim desse lugar que vocês têm em comum, né, Mas aliás? você Mas, tem por irmão, você exemplo, tinha amigo? É tipo assim. Tenho, não, Porque, tipo muito assim, eu tinha. amigo Não, mas quando e você era muita muito irmã, novo. não, só uma irmã. É, não, porque, tipo assim, eu tinha irmãs, né? E aí, então, tipo assim, eu fazia parte, de algum modo, da brincadeira da minha irmã. Então, tipo assim, na minha casa tinha. Eu até brinco, né? Tinha meus bonecos de guerra e tinha as Barbies da Diane. E aí, às vezes, as Barbies tinham que casar com o He-Man, mas ele, tipo, tava na guerra, sabe? Tipo, era muito absurdo, tipo, estraga. casar no meio do rolê. Pô, cacete, o cara tá no meio da guerra, do nada ele tem que parar pra um casamento, sabe? Tem que se arrumar e tudo horrível. E aí. Então, tinha essas coisas. Eu tenho da minha. Muito Não sei bom. quem tem irmã, mas, tipo assim, a minha esposa conta a história da infância dela, que tem irmão mais velho, vai parecido comigo. E, tipo assim, ela tava lá na brincadeira, assim, e ele sempre ganhava a brincadeira, mas, tipo, qualquer coisa. Tipo, índio versus sei lá o quê. Aí, se ele tivesse perdendo a brincadeira, ele falava, joguei uma bomba, ganhei. Mas, Nossa. então, tipo Eu, assim, na essas coisas. verdade, Fazia um brincava. mix Quando do eu masculino e tinha feminino. menino na minha. Eu brincava muito, enfim, de boneca, de loja, de escola, esse tipo de coisa, bem menina mesmo. Aí, quando a gente se juntava com os meus primos, que eram ocasiões, assim, bem mais específicas e menos comuns, aí a gente brincava principalmente de esconde-esconde e gato-mia. Eu tinha que O que juntar mais a gente bando de brincava? 12 Puta, crianças mas fazendo eu acho brincadeira muito chato. coletiva. Esconde-esconde, gato-mia, pega-pega, são coisas que eu acho chatésimas. Eu Mas, Dani, gosto de, de jogo, né? Aham. Você estava falando dessa questão da sensorialidade dele. Eu estava pensando do quanto eu gostava de ficar em água e piscina, assim. E meu avô tinha uma piscina na casa dele lá em Vinhedo. E eu passava sei lá, das 7 da manhã às 7 da noite dentro da água, pedia para levarem a comida para mim, eu comer na beira da piscina. E aí eu fico pensando, cara, olha o nível do hiperfoco, que eu ficava 12 horas brincando dentro da água. Parecia até que eu podia estar interagindo com as pessoas, mas eu estava no meu mundo brincando ali de sereia, de tritão, e fingindo que eu cruzava as pernas embaixo d'água, e ficava nadando ali e ficava horas fazendo aquilo. Parecia que eu estava com todas as outras crianças, só que eu não estava, assim.
E é engraçado, porque olhando agora de longe, eu falo, caraca, olha só o hiperfoco ali e tudo. E essa coisa de ficar testando a sensorialidade, assim, o tempo inteiro mergulhando, saindo, pulando e tal. E ficava horas ali, assim, ficava um tição queimado. Passava aquele raíto de sol que mais torrava a pele do que qualquer outra coisa. Gente, Vocês Raída de lembram do Sol, raíto? clássico, clássico. Eu, E, eu e é brigava interessante. tanto porque eu não Perdão, queria Indi. passar protetor de jeito nenhum. Eu nunca quis passar protetor. Isso foi uma briga da minha vida, assim, com a minha Nossa, eu Uhum. namorada. também, ó, me dá até A arrepio. Não, mas sensação até é hoje, nojenta, né? não é? Eu Minha detesto. continua sendo odeio. Eu Melequento, também. nossa, agonia Nossa total. Senhora. Não, e E, melhorou muito, porque agora tem spray, né, gente? Então, Eu assim, sou É, spray nossa. alérgico. salvou nossa A vida. única coisa que eu sou É, alérgico na vida é spray. É spray e protetor. que tristeza. Tristeza total. Spray Não, mas eu acho facilita que é tudo. engraçado esses tipos de brincadeira, assim, a gente tá postergando muito a falar de colônia de férias, mas entrando nesse tema, a gente fica quebrando essas coisas de tipo de brincadeira e também do que acontece dependendo de onde você nasce. Então, tipo, como a gente falou, interior é uma brincadeira. Eu morava em prédio grande que tinha play. E aí tinha as atividades de morar em prédio grande que tinha play, sabe? Que tipo assim, era só descer pro play e tinha uma galera lá. Então, tipo assim, tinha sempre acesso a isso, as atividades lá, né? E aí, tipo, outras pessoas devem morar em cidade grande que não tem acesso à rua e tudo mais, caso pessoas do interior tenham mais. Isso muda muito o seu tipo de brincadeira, seu tipo de relacionamento com as outras uhum. pessoas e coisas também. E tem também o que a Dani falou, que é tipo os tipos de brincadeira, tipo assim, jogo versus boneco versus jogo de tabuleiro versus atividades, assim, cada uma dessas brincadeiras tem simbolismos totalmente diferentes. Então, eu não sei nem fazer as correlações, mas vai que você gosta mais de brincar, de brincadeira, é um negócio muito mais extrovertido nesse quê do que jogo, né? Tipo, que é uma É. coisa mais fechada e tudo mais. E até tinha viés de personalidade que as pessoas falavam. Sabe? Eu me lembro que a galera gostava de RPG, tinha um viés mais nerd. Nossa, Essa palavra nem totalmente. existia, a palavra nem existia na época, mas tinha essa Você viés. E tem a sua aí. coleção de Magic the Gathering? Eu não tenho Magic, mas eu jogava RPG, então Eu eu jogava vivi os Magic dois também. mundos. Eu jogava RPG e jogava bola, então eu conseguia viver em dois planetas diferentes naquela época. Não, eu já era muito eu, gostava de Scotland Yard. Eu Aí. adorava Nossa. Scotland Yard. Mas vamos entrar na colônia de férias que eu queria fazer uma relação com aquele que o Ed Vai. estava falando de se sentir Vamos. diferente e eu Qual que fiz, foi acho a que. primeira vez que vocês foram? Que eu fui com sete Eu anos. acho que também foi 7 ou 8. Eu fui umas 2 vezes para a colônia chamava Nossa, eu Colmeia, não, em Eu dos sou rei 7 da aos Bragança. colônia 12 aqui. anos Eu eu fui fui seis janeiro e julho, vezes janeiro e e julho. 5 vezes como monitor. Mas eu Vocês lembro disso jogavam a Cidade de não me Dorme? sentir inserido. Perdão? Vocês jogavam Cidade Dorme no acampamento? Eu Sabe lembro aquele desse jogo que nome. todo mundo tem Não, que fechar o olho, aí tem o assassino, o detetive e os cidadãos, e aí, tipo, coisas ah, acontecem, tem um chamava. narrador. Ah, mas não era assim, não. Mas era É. Cidade detetive Dorme. ou caça ao tesouro. Era maravilhoso, É, que era adorava. na hora de dormir, o tio GO do Clube Med, como a Dani colocou, chegar e falar, pessoal, bora jogar um jogo, todo mundo vai ficar na cama, fechar o olho e bora, pra acalmar a Ah, criançada. não, não. O meu não era na cama, não. Não era, Essa daí não é era golpe, boa. não. Era na quadra, né? Mas eu lembro desse acampamento que tinha, dependendo de como você se comportava, ele estava contando para vocês, né? Você ganhava um diploma no final do acampamento, lá de uma semana e tudo mais. E eu lembro que eu tinha essa sensação também de participar das coisas, mas estar sempre um pouco alheio, assim. Então, por exemplo, no jogo de É, queimada, eu conseguia escapar porque eu tenho um bom reflexo das bolas, e aí eu sempre ficava no final, assim, aí eu falava, ótimo, eu vou ser o campeão de queimada, não sei o quê. Beleza, guardava essa informação. Aí a gente ia jogar pimbolim, a galera dando aquelas porradas ali sei lá, nas alavancas, como é que chama aquilo, assim, naquelas barras. E eu ia super calmo, assim, jogando, porque eu sou super rápido, assim, também no reflexo, fazia todos os gols, ganhava no pimbolim sem fazer muito esforço. A galera ficava puta da vida, porque os meninos mais velhos, todos mais fortes, davam aquelas super rodadas, assim, e aí eles não aham, entendiam, e eu roletar. falava, ah, eu sou o campeão do pimbolim, vai vir meu diplominha, não sei o quê. E justamente quando o acampamento acabou, eu ganhei o diplominha de o mais sorridente. Eu achava que ia ganhar o melhor na queimada, o melhor no pimbolim, e eu fiquei puto da vida. E olhando agora, obviamente, era por causa do masking, assim, porque eu entendi que se eu ficasse sorrindo para todo mundo, as pessoas iam me tratar bem, e eu ficava com um sorriso até do lado do outro rosto. O acampamento inteiro, obviamente, foi meu diploma. E o meu primo, eu lembro que eu fiquei morrendo de inveja dele, porque ele era mais forte, ele era mais velho, ele era o cara que ganhava o jogo de futebol, não sei o quê. Ele ganhou o diploma de o mais mais, e aquilo foi um marco na minha infância, tipo, nossa, ele ganhou o diplominha que eu queria. Só faltou ele beijar a Ah, menina que você queria beijar.
Não, gente, e na hora de ser escolhido na equipe, isso aí Não. era muito Eu sempre era o traumatizante. último, eu nunca era escolhido para Eu jogo era, de tipo, meio equipe, das últimas futebol, também, porque eu vôlei. era baixinha e um pouco gordinha, quer dizer, zoava, né, para É, algumas mas aquele coisas. negócio que a gente fala do seu lugar de fala, né? Coisa assim, por exemplo, sei lá. Eu vejo muito o que, tipo, os últimos a ser escolhidos, tipo, sofriam nesse tipo de coisa. E eu também via, tipo assim, eu não é. Na época eu era melhor do que hoje nos esportes, mas também o lado ao contrário de você, tipo, você tá lá num time bom e botam, tipo, uma pessoa horrível no teu time, tipo, você atrapalha a sua brincadeira. Então, tipo assim, eu vejo o sofrimento dos dois lados. O meu parece mais sacana do que o outro, mas era tipo assim, aquele era o meu momento, sabe? Tipo, que eu queria jogar no time, e se você ficar no time ruim, você perdia e o recreio só tinha 25 minutos, né, até você chegar no campo. Então, falando isso, recreio de 25 minutos, hoje analisando, é muito pouco, né? Tipo, e é É. 90% do que eu aprendi na escola foi no recreio, podia ter dado mais tempo de recreio. Não, e o duro é que eu era boa, viu, gente? Não é que a pessoa tem um preconceito, Uhum. que eu era boa. Eu não atrapalhava o time. Mal, não foi Mas esse quando vínculo que eu queria ter falado. tinha as coisas de tipo isso que a gente falou, caça ao tesouro, detetive e tal, que daí era melhor, né? Mas eu me saía melhor. Nossa. Quando para pensar, pessoal, nessa coisa de brincar da infância, eu percebo o quanto na minha vida inteira eu sempre tive meio alheio da média. Em tantos sentidos que era tudo tão intenso que eu estava vivendo ali, que eu nem conseguia expressar para as pessoas. E muitas vezes eu era colocado talvez até como um mentiroso, sabe? Uhum. Porque Tava eu conseguia exagerando, né? Uhum. eu conseguia me mesclar tanto nos meios, tanta coisa acontecia, e isso permanece hoje, tá? É que ninguém acreditava. Exemplo, ah, Acontece comigo. férias, vou para Maringá na casa de um amigo lá que tem família. Anyways, aí eu pego e tamo no clube do menino, andando de skate no Ralph, correndo. Por alguma razão aleatória, eu resolvi dar um rolê pelo clube. Quando eu me vejo, eu tô na área de funcionários, tipo, na parte de trás do banheiro dos funcionários, e tinha um cara tocando violão, tipo, faxineiro, sei lá, na pausa. E eu sentei, cara, e comecei a cantar com eles. Quando eu vejo, todos os funcionários do clube estavam lá comigo, e eu cantando música sertaneja. Então, quando eu paro, e esse era o meu brincar, aquilo foi tão especial. E para mim, talvez essa coisa do brincar, e isso permanece até hoje na vida adulta, seja tão difícil, porque é isso, eu nunca consegui explicar para as pessoas as coisas que eu estava fazendo. Tipo, como Elas que eu vou explicar? aconteciam, né? Simplesmente se É, aprendia, né? Uhum. não, É e como você explica espontâneo. para Uhum. meninos de 12 anos que você acabou de se conectar intensamente com os faxineiros do clube cantando galopeira, entendeu? Uhum. Isso não existe, as pessoas não conseguem nem assimilar esse tipo de informação, porque você nem existia no universo delas. Então, eu sinto que a coisa do brincar, a coisa da infância, porque assim, parte da brincadeira, isso é muito importante ser falado, é você poder contar ela para os outros, né? E conseguir falar sobre isso. E eu sinto que Uhum. talvez as minhas brincadeiras da minha vida, as que eu mais gostei, eu sempre sentia meio descolado, porque eu sempre estava vivendo diversas brincadeiras pingadas em diversos lugares de maneira muito intensa, não só em lugares também com pessoas diferentes. Então, eu tô falando aqui do faxineiro, aí corta para bets na rua, corta para a escola de Playboy em São Paulo, um bando de gente que cresceu vendo Discovery Kids. Eu nem tinha TV a cabo quando eu me mudei para escolas. Uhum. Então, sempre essa coisa do brincar e tudo mais sempre era muito difícil, porque eu nunca conseguia me conectar como um todo com as pessoas. Porque sempre ia ter uma parte de mim, ou várias partes de mim, que ninguém ia entender. E a coisa do autismo aí entra como algo muito interessante. Por quê? Antes do meu diagnóstico, quando eu parava para pensar o porquê que eu estou assimilando essas coisas dessa maneira, eu pensava que estava conectado com o quê? Com a minha criação, né? Ah, filho de pai separado, então sempre viveu dois universos, mudou muito Uhum. de casa, então estudou em várias escolas. E hoje eu vejo que não. Uhum. É o meu autismo. Seria assim em Uhum. qualquer lugar, de qualquer maneira. Não Uhum. teria como ser diferente. Que eu sempre ia estar meio descolado. Porque mesmo que eu estivesse na mesma cidade, na mesma escola, minha vida inteira, eu ia continuar sendo a criança que o meu brincar, quando eu estava, sei lá, na quarta série, eu lembro que um dos primeiros presentes que eu pedi para eu brincar foi o quê? Uma câmera digital e eu ficava correndo pelo prédio, tirando foto de lagartixa, achando que eu estava no Animal Planet, entendeu? E essa era a minha parada. E ao mesmo tempo eu era criança que estava tipo no boliche brincando de polícia e ladrão, mas eu nunca Uhum. conseguia comunicar para as outras crianças todas as outras coisas que estavam acontecendo. E Mas aí, e de se pelos você for. adultos, Fala, fala. Não, eu fala, era fala aí, eu visto queria só como complementar.
pelos adultos eu era visto como excêntrico e super desenvolvido, que fala muito bem, faz várias coisas, e pelas crianças eu era visto como estranho. Tipo, você é normal o bastante pra estar aqui, mas tem algo em você que é diferente. Você é meio Uhum. doidinho, né? Você é meio a mais. E não, quero muito Mas, Mas e vencilhar se você disso. for olhar o que você está falando dessas coisas que você fazia como brincadeira na infância, hoje você faz como profissão e você já estava experimentando aquilo quando você era criança. Eu comecei a Sim, cozinhar com 8 anos de idade. Eu lembro que a primeira receita que eu fiz foi um bolo de coco, eu lembro que a faxineira ficou assim, como assim que você está fazendo isso? Assim, e eu até achei engraçado ela falar isso para mim. E depois a minha mãe gosta de contar essa história também. Quando eu tinha 9 anos, ela estava fazendo um curso, ela chegou em casa à noite, ela tinha comprado um multiprocessador. E aí eu resolvi brincar de, tipo, vou fazer comida aqui em casa, assim. era o da E aí Polishop, eu aquele que você fazia vários sucos. não, é da Valita mesmo, eu acho. E aí Ah, tinha um livro de enfim. festas e férias da União, e eu lembro que tinha uma receita lá de polpetone recheado com queijo e cobertura de champignon e não sei o quê, e eu fiz aquele prato, meu primeiro prato, assim, tipo, pá, fiz, cheguei em casa e falei, mãe, você não vai ficar brava comigo? Eu mexi no seu processador. Aí ela olhou e falou assim, que isso? E é essa questão, assim, a gente brinca com aquilo que depois vai se tornar, e as pessoas depois acompanharam esse movimento meu em relação à comida, o prazer que eu tinha, acharam que eu tinha feito gastronomia e tal. Mas é isso, para a gente é uma experimentação, a gente se diverte e vai fazendo aquilo como se fosse uma brincadeira e aquilo assume um tom sério, porque a gente executa muito bem aquelas coisas. E no fim você fez isso profissão. Hoje você é músico e você estava brincando com os caras lá atrás. Hoje você tira fotografia submarina e você estava fazendo essas brincadeiras lá quando você era criança, ou Sim. seja, você já estava dando indícios ali dessa sua tendência. Então, E esse é o ponto. A coisa do brincar, ela tá muito uhum, atrelada com o quê? Conseguir comunicar essa brincadeira por outro, certo? uhum, E uhum, quanto mais eu tô pensando nessa coisa do brincar e da infância, a minha dificuldade de me relacionar com o outro, tá justamente nessa intensidade das coisas. Você falou um negócio de culinária, cara. Eu lembro quando eu era criança, tipo, não sei se era criança ou já pré-adolescente, mas enfim, entre 10 e 14 ali, nessa época, que eu entrei num hiperfoco, numa brisa de querer cozinhar. Lembro que eu fui na livraria, eu ia e eu comprava livros gigantes de cozinha. E eu ficava uhum, lendo. Eu lembro de pegar um livro de receita da minha avó e passar ele inteiro a limpo. Por quê? uhum. Não sei. Mas como você comunica adorava passar com os limpo outros? também umas coisas. Gente, É. mas eu acho que é porque incomoda a bagunça. Não a Até mim, hoje eu tenho isso. Eu olho uns eu não. cadernos, eu falo assim, não, gente, vamos reescrever isso aqui, vamos Para mim, organizar. Dani, vinha num outro lugar, vinha num lugar quase religioso, assim, do perpetuar, sabe? Do tipo, parecia que quando eu escrevia Hum, aquele livro de receita, eu tava meio que escrevendo em mim, de certa maneira. Tipo, sei, cravando aquela não, é identidade da minha avó. E é muito diferente. louco, cara, pensar que como uma criança de 12, 13 anos, eu já tinha essa coisa dentro de mim muito clara, de querer perpetuar essas coisas. Um livro de receita que ia se perder, eu fui lá e passei ali porque eu queria assimilar aquilo para minha identidade. E aquilo era muito claro para mim naquela época. E eu não consegui expressar por quê? Porque ninguém ao meu redor conseguia entender, nem os adultos, nem as crianças. E Nem a para sua mim, talvez o empolgação. brincar Uhum, estava muito nesse lugar de uhum. para eu realmente sentir que eu estava brincando, o que que eu precisava? E o que que eu preciso até hoje? Me sentir completamente compreendido na minha intensidade de se relacionar com aquilo, em que eu posso realmente comunicar e falar, ou então, quando eu estou escrevendo esse livro, é como se eu estivesse marcando a raiz da minha avó dentro de mim. Até hoje, se eu falar isso para alguém, sabe que metade das pessoas vão falar? Para de viajar, cara. Isso é muito Uhum. exagerado. Que frescura. Nada disso existe. Bobagem, entendeu? Sempre passava muito por isso. As minhas brincadeiras, quando eu ia falar delas, era sempre essa coisa como se eu estivesse exagerando, mentindo, e por aí vai. E até hoje, tá? Isso não mudou. Porque. Só pegar esse adendo do até hoje, que eu acho que é um modo interessante de terminar. Porque, tipo assim, ontem, tipo, foi engraçado. Ontem eu tava nesse negócio da RIAP e tinha várias. Toda sala de reunião lá tinha um tipo de atividade, sabe? Aí tinha uma da sala de reunião que era a piscina de bolinha. E aí você vê a cara dos adultos todos, tipo assim, putz, eu queria muito entrar na piscina de bolinha hoje, sabe? Então, tipo assim, o desejo do brincar, tipo, não passou com o tempo. Eu acho que a gente só tem vergonha do mesmo, de fazer o mesmo desejo que você ainda tem na infância que você ainda tem na nova situação de agora adulto. E aí é engraçado quando você tem filho, você tipo, agora eu posso de novo, sabe? Porque eu posso usar minha filha como desculpa para poder ir na piscina de bolinha ou fazer qualquer coisa com isso, mas o desejo ainda existe. Cavalo de Tipo assim, as Troia. pessoas, os adultos gostam de brincar, às vezes muito de coisas muito parecidas com o que a gente brincava na infância, pode ser motivo nostálgico ou não, mas alguma coisa de sociedade ou qualquer coisa, ou a nossa visão de nós mesmos, a gente meio que nos bloqueia de brincar. Então, nossas brincadeiras hoje são diferentes. Eu tenho certeza que se a gente fizer, que eu já fiz uma vez, faixa de 40 anos, foi aos 39,
foi tipo kart mais paintball. Cara, a galera toda foi tipo muito empolgada porque é tipo um novo brincar de novo, sabe? E tipo assim, eu acho que tem isso, mas eu acho que os adultos hoje, tipo assim, eu não vou ligar pros meus amigos e falar, ah, vamos brigar de polícia ladrão, todo mundo. Ou, tipo, Nossa, qualquer coisa desse tipo de coisa. Mas eu teve, acho que as cara. pessoas gostariam de gostar de ir, mas elas se sentem meio bloqueadas de ir, entendeu? Então acaba as outras atividades que eu brinco, que eu ainda brinco muito, é tipo, acaba sendo esportes, outras coisas, ou com as minhas filhas de volta. Mas eu acho que essa necessidade de brincar, ela ainda existe na gente, a gente só meio bloqueia ela por sociedade. Hum. Então, agora falando do brincar, vem uma outra coisa que para mim tem muito a ver com critério diagnóstico e porque eu tinha tanta dificuldade de brincar. Porque muitas vezes na infância, a brincadeira, ela tá atrelada a ter um líder, né? Aquele que lidera a brincadeira. Poderia ser o monitor do acampamento, como poderia ser a criança que é mais popular ali. E eu sempre, até hoje, tive muita dificuldade de ser liderado, de me sentir, tipo, parte da boiada, desde que eu sou criança, Ah, você não se sabe? deixava, né? Nem eu. Essa sensação de que, Eu tipo, alguém vai tinha me essa. controlar de alguma maneira, por alguma Uhum. razão, por qualquer razão, nunca, sempre fazia eu estar alheio daquilo. Então, mesmo quando tava na brincadeira da gincana do acampamento, eu sempre tava meio de fora, porque a ideia de ter aquele ser humano controlando tudo me incomodava muito. Uhum. Isso não existe na minha vida, entendeu? Alguém controlando as coisas. E é muito louco, porque aí, pessoal, talvez já puxando para o final, e até talvez puxando o próximo tema que a gente possa vir a falar, é essa relação, né, do egoísta versus o autista, né? A coisa do tipo, o quão saudável é não conseguir ter um líder, né? O não conseguir ser liderado. Como a gente lida com isso? E como isso, muitas vezes, pelo menos para mim, se vocês têm isso, né, dessa coisa da liderança, sabe? E a brincadeira para mim na infância nunca foi muito proveitosa por isso, porque sempre tinha o líder que era o monitor ou a pessoa popular e aquilo E aí não você ia dava para fazer mim. esquiva de demanda, né? Nesse E sentido você não total, era o assim. líder? Eu gostava de ser o É, líder. eu também acabava sendo muitas Eu vezes. acabava sendo, mas eu também Não, não tenho esse problema não de ser liderada. Sei lá, acho que não, eu tenho, eu tenho uma coisa meio militar, assim, com hierarquias, que às vezes é Se até estabelece e problemático. obedece. eu, essa Mas coisa Comando, pensando, controle. eu estava pensando nessa coisa de critérios diagnósticos que a gente vai olhando na infância, pensando na questão da ingenuidade. Ontem, quando eu estava pensando que a gente ia fazer esse episódio, eu estava tentando recuperar algumas histórias, e eu estava lembrando que um dos momentos que eu tenho um apreço muito legal de uma memória da minha infância foi uma vez na Páscoa do colégio que eu estava, lá no Nova Perdizes, que a mãe da Rita ali era diretora, a dona Penha. Imagina o naipe do colégio. Só tinha criança neurodivergente não diagnosticada ali, era insano. E eu lembro que eu tinha levado o meu ovo de Páscoa, que era razoavelmente grande, e aí eu tava me divertindo com uma brincadeira de colocar o chocolate na boca e rir com o chocolate derretido com aqueles dentes todos marrons. E aí um amigo da classe, que eu lembro dele, se chama Júlio, não lembro o sobrenome dele. Ele nem era o meu melhor amigo, mas aquele momento foi tão incrível. E aí ele começou a brincar comigo também, porque ele também começou a achar graça, a gente gargalhava de ver um chocolate derretido na boca do outro. Só que depois eu me dei conta que ele comeu mais da metade do meu ovo. E aí eu tava assim, nossa, que momento legal da infância, mas eu falei, pera um pouquinho, cara. Aquele cara comeu quase meu ovo inteiro. Aí me caiu uma ficha do tipo, falei, como você é ingênuo, cara. O cara ficou tirando onda com você, comeu teu ovo inteiro e você achou que você estava vivendo o momento mais feliz da sua infância. A ingenuidade Muito pesando, bom. assim, eu falei, entendi. Veja é, bem, né? É, como essas coisas se talvez produzem, e fala, tá certo. isso que vocês falaram da liderança, me veio agora que a coisa que a gente falou no último episódio que eu contei para vocês, da professora de artes cênicas que me chamou de pequeno ditador, e realmente, Que fofinho, muito fofinho. talvez eu seja um grande pequeno ditador nesse sentido. Eu preciso estar no comando de muitas coisas para poder realmente brincar, sabe? Mas não precisa ser um comando autoritário, mas simplesmente sentir que eu tô no controle, porque talvez quando eu não tô, é tão perigoso estar lá fora, e quando eu tô, é como se eu tivesse o poder de poder mostrar para as pessoas tudo aquilo que eu tô sentindo, sabe? E quando eu não tô, Uhum, não. E eu nunca fui escolhido como líder, tá? Exatamente por essa razão, por ser muito intenso. Era sempre isso, tipo, o Weed é muito inteligente, ele é muito bom, mas ele é muito intenso. Ele é muito doidinho. Ele fala tudo o que ele pensa. E por aí vai, né? Então, nunca era nesse lugar por isso, porque de certa maneira a minha intensidade também afrontava os outros, assustava, no sentido de que, tipo, opa, essa pessoa pode passar por cima de mim, sabe? Eu sempre senti que as pessoas tinham um pouco desse medo, assim, comigo.
dessa intensidade que vinha de falar, nossa, o que que vai acontecer se esse cara tiver poder, né? E Ferrou. você chorava muito, Id? Eu chorei muito na minha infância por causa dessas frustrações com essas coisas, e aí algumas pessoas me chamavam de chorão também, nesse sentido, assim, porque aí Sim. eu Ai, me ofendia muito com as coisas que não davam coitadinho. certo, com os planos que não seguiam, assim. E aí hoje eu falo, ah, tá, hiperreatividade afetiva, mas tinha esse lado. Do mesmo que eu tenho o diploma de mais sorridente, eu tinha essa peixa de chorão, assim. Não, total. Só que a diferença é que, assim, hoje eu reconheço que isso tem a ver com a hipersensibilidade minha. Mas por Uhum, muito tempo eu achava que era só porque eu era mimado e não conseguia aceitar o diferente. Não que uhum, eu não entendia que era porque eu processo emoção de maneira muito intensa e coisas aleatórias podem me emocionar muito ou me tirar uhum, muito do meu centro. Eu achava que era porque eu era mimado, porque eu era do lado da família que era o filho único e aí ia para o interior e não sabia lidar. Mas não, hoje eu sei que era simplesmente porque estímulos aleatórios podem ter efeitos tsunâmicos em mim. Eu lembrei que eu né? adorava bolinha de sabão. Ah, até hoje eu Um gosto. pouco nessa Eu também, linha. até hoje, eu fico louco com isso. Louco. Quando saíram Adoro. aquelas bolas agora que tem, sabe, que vende no farol, tipo, com luz dentro, é transparente, Ah, aqueles assim, balões que tem uns LEDzinhos aquele, e tal. Uhum. gente, quase que eu comprei tudo para mim. Quase, gente, eu comprei kit pra montar aquilo, não montei ainda, mas eu tenho uns 6 balões daquele, você acha? Nossa, e aí, já puxando pro final e convidando aqui nosso ouvinte, que ainda não ouviu o episódio sobre amizade, que é muito bom, é, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de realmente sentir esse brincar na infância por conta da coisa da amizade. Daquilo que a gente falou no episódio, de assim, tudo que a gente faz muito intensamente e nunca tem ninguém para acompanhar a gente. Então eu sempre acabava ficando sozinho nas minhas brincadeiras. Então, todas as coisas que eu paro para lembrar na minha vida que eu brinquei, brinquedos, que eu me diverti, por aí vai, sempre acabava se tornando um caminho solitário, sabe? Eu Uhum, lembro que uma época eu fiquei hiper fixado em ioiô, sabe ioiô? Eu achava aquilo o uhum. Nossa, máximo, cara. E, tipo, quem nunca? ninguém acompanhava, eu não tinha nenhum amigo de ioiô. E assim foi indo, com tudo, sabe? E que as minhas brincadeiras sempre foram muito minadas, porque eu estava vivendo 30 realidades ao mesmo tempo, e as pessoas comuns estavam vivendo 5 e elas não, simplesmente não Isso é que conseguiam você assimilar. nasceu na época errada. Todo mundo me Você fala devia isso, ter Dani, mas nascido com a gente. é, mas sinceramente, Se eu a não gente tivesse se acredito encontrado mais. na escola, hoje a gente ia brigar muito, né? Tipo, você ia querer impor a sua brincadeira e eu queria impor a Não, minha. você e o Alexandre iam Não, a gente ia ser, ser iam muito ser amigo, Ale. inimigos. Não, A a gente ia gente ser ia ser muito amigo, amigo pra caralho. certeza, assim. Eu acho que eu ia ser o inimigo. Não acho, Fê. Eu acho que Eu, não. a- Eu é ia porque eu vivo continuar nos dois sendo mundos, mas eu a. tenho duas versões, né? A do futebol, talvez eles não iam gostar tanto de mim, porque eu não ia escolher eles, não. Eu ia botar eles por último. Eu ia falar, cara, acredito que você botou o Alê no meu time de futebol. E até hoje, pensando assim. E, ao contrário, eu ia ter um grupo, tipo, dessas coisas bizarras, tipo ioiô, RPG, tudo com eles. Então eu acho que eu estaria dos dois mundos. E eu Nossa, ia continuar mediando os conflitos entre vocês. a gente podia fazer um episódio, galera, sobre coisas que a gente se arrepende de ter feito na infância, Putz, sabe? muita coisa. Sabe, de momentos que você sabe que você foi pressionado socialmente a fazer uma parada que você viu que é ruim e como a gente lembra disso. A Porque a infância é gente sempre tema fala das eterno. coisas positivas, das coisas, tipo, como a gente é diferente, mas também tem as coisas negativas, né? E acho que uma grande diferença que eu vejo da minha neurodivergência é que eu lembro de todas elas, eu me culpo até hoje por todas. Sim, os Erros que eu fiz pensamentos quando eu tinha 12 intrusivos. anos, 9 anos, estão todos ali, entendeu? Uhum. E Além muitas dessas pessoas nem culpas, eu ia lembram comentar disso. uma coisa que tinha a ver com a colônia de férias. As musiquinhas da colônia de férias que eu vi uma vez os monitores cantando, até hoje entram como pensamento intrusivo na minha cabeça quando eu tô cansado, assim. Nossa, total. Total. A música eu adoro, Uhum. todas. Maravilha. Mas aí a gente deixa para um outro episódio. Música Sim, intrusiva, né? Pensamento intrusivo e sentimento de culpa de gestos feitos na infância intrusivo que ninguém lembra disso, só você, e você está se culpando até hoje, mas tá tudo certo, né, Ed? sim, total. Não, eu consigo listar uns 20 agora brincando, assim. Aí, então venha para nossa turminha. Entendeu? Nossa, Vem brincar com a gente, como eu disse. é muito louco, cara, porque ao mesmo, sabe esse julgamento de pensar que alguém pode estar ouvindo esse episódio que me conheceu na minha infância e vai pegar e falar assim, você não era assim não, viu? Você era super alegre, super brincalhão. Eu É fico com mais engraçado, né? raiva Você tem esse ainda. medo. Às vezes você fala isso mesmo. Você tem esse Sim, medo.
e uma revolta, assim. Eu penso, se alguém tá ouvindo aqui que me conhece e tá pensando que você sabe alguma coisa sobre mim, você não ouviu esse podcast. Você não Vocês não estão vendo, entendeu. né? Você não Vocês não entendeu estão vendo que, a cara tipo, do Id agora. muita raiva, eu tô com ódio no coração, porque eu fico assim, essas pessoas olhando pro meu passado e falando que elas sabiam como eu era, e elas não entenderam que eu sempre senti 30 mil coisas ao mesmo tempo, elas não viam nada do que tá acontecendo, e ainda não viram, e nunca vão ver, entendeu? Uhum, Justamente porque elas estão apontando esse dedo. E eu tenho muita culpa de falar sobre essas coisas, e sentir, tipo, a pessoa que é o overthinking, né? Pensa uhum. demais, o vítima. Cara, óbvio que você era feliz, você era uma criança super sorridente, super extrovertida. Você não sabe, eu não era. E hoje eu sei que eu não era, porque os traumas desse momento estão comigo até hoje. Porque se fosse, eu não teria esses traumas agora. É um caleidoscópio, Id. A gente só enxerga se a gente olhar bem perto pelo buraquinho. Senão a gente olha e só vê um tubinho ali e fala, ai, que coisa, criança chata, cara, não tem nada pra fazer. Aí você olha lá dentro, você fala, uou, e aí se mexe um pouquinho, vai mudando de forma, você nem recupera a forma anterior. Somos caleidoscópios. Acho total. Ah, eu gostei dessa metáfora de criança caleidoscópica. Total. Criança e adulto caleidoscópio, ainda somos assim. Mas a Pois questão é é. isso, né? Entrando na metáfora do caleidoscópio, para você ver a pluralidade do caleidoscópio, você tem que estar disposto a querer olhar naquele buraquinho. E não necessariamente todo mundo tá. E não só tá disposto a querer olhar, mas posso falar do meu lado também. Disposto a querer abrir esse buraquinho para os outros olharem. Porque eu nunca abro. Eu morro de medo de quando as pessoas Gente, verem a meu minha momento quinta pluralidade. série vai imperar aqui. Vamos parar de falar buraquinho, Vamos, porque eu não quero, Abrir o buraquinho para mostrar o que tem dentro já. total. sabe? Tchau. Vamos terminar esse episódio. Olha, olha a literalidade aí. As pessoas vão demorar para entender, mas a gente está falando do buraco do caleidoscópio, com O formas que buraco do mudam no interior. caleidoscópio, mas de certa maneira conversa muito com o buraco do porque Mas a gente pode fazer um episódio inteiro sobre neurodivergência e quinta série. Aí a gente fala todas essas coisas de quinta série específicas, nossa. Aí pode incluir essa, já É analisa. eu tô verdade. vendo muita gente ficar falando de quinta C, quinta C, quinta série. Isso é uma trend ou alguma coisa? Tipo, o momento da quinta É, série ou não, não? mas o É, pessoal é, É? é. É tipo não é assim, uma sempre que você faz. trend, Não é uma né? Mas trend, mas é uma coisa que já se fala há muito tempo. Tipo, Que há uns isso? Pode ser três quinta. sexta anos, série? vai. Não pode É. ser a sétima série? Tem que ser a Não, não quinta série? O sei. O pessoal que fala aconteceu quinta lá? série, né? Não, É pode ser verdade. várias Mas séries, dependendo do que for, mas aí se você fizer várias séries, não vai virar trend nunca. Tem que todo É, mundo Mas todo concentrar mundo na fala mesma. quinta série. Ah, uma brincadeira muito quinta série. E sabe uma coisa engraçada? Só pra terminar, tipo, todo mundo fala quinta série, as pessoas entendem automaticamente. Você foi a primeira pessoa que, desde que, pelo menos que eu sei, que, tipo, Por contestar o questionou conceito. o termo quinta série. eu sou a primeira Não, pessoa que mas O ele Id questionou sendo o tudo. Id entendeu. Você desde a infância entendeu, até É, agora. certo? Não, ele entendeu. Ele segue. Não, só eu sei que ele queria saber a entendeu, ele razão. questionou, ele questionou. É, tipo, as pessoas não É, questionam, porque a maioria das pessoas é muito natural. Pelo menos todo mundo. é Ah, verdade. quinta série, é verdade, é isso mesmo. Tipo, é bem natural, assim. Aí o Ed fala assim, Aí ó, assim, mas vamos por que que vocês estão analisar. rindo desse conceito, né? Tipo, Não, é que é o isso, é sempre classic. problematizando tudo, sempre fazendo os caminhos inversos. Agora que vocês falam de brincar e quinta série, eu acabei de lembrar que a minha quinta série foi no terceiro colegial. Sabe qual era a minha brincadeira no terceiro colegial? Fazer aviãozinho de papel, cara. Era isso. Uhum. A Mas sincronia, essa não nome é o disso, termo, quinta Ed. série, Ed. Quinta Então, série mas não é aí na o. quinta série, minha brincadeira era outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo. Eu sempre sinto que eu tô, tipo, fazendo ciclos completamente inversos das pessoas e regredindo para lugares que ninguém tá regredindo. Aí quando todo mundo tá regredindo, eu tô avançando. É tipo uma loucura. Fractais é cultura. Esse é o conceito de assincronia nas altas habilidades. A gente pode ter desenvoltura de 20 anos com 12 e de 6 anos com 18. É isso aí. Ai, Eu ai, me ai. identifico mais com essa. Bom, Maravilha, então, pessoal. aquele Bom, beijo, gente, aquele então um abraço. beijo para vocês. Um beijo Se você Tchau, me grande, tchau, pessoal. pessoal. conhece, se ouve esse podcast e você tá me julgando, pode parar de ouvir, rapaz. Porque não tá É, fazendo efeito gente, e nenhum. amem todas Não, as crianças, por Ninguém tá te favor. julgando, o povo te ama, Ed. Você é o Não, cara vai pro do, julgando inferno. de Não modo quero te das aguçar, positivo. não, Fractais. Fê. Que isso? As pessoas que entram no meu universo, vá àquele lugar com elas. Tô com A Vai ódio pro gente tá delas. gravando um caleidoscópio. podcast para as pessoas entrarem no nosso universo, Ed. Não, mas tem gente que só vai entrar pra te julgar, entendeu? Não Ah, pra tá seguir. bom. Tá ótimo. Isso significa que a gente é maior do que eles, e tá ótimo. Eu não sou, eu quero ser, eu não sou Oi, ainda, cara. Ide, nas nossas camisetas vai ser o seu bonequinho, vai ser um meme, O quê? sempre.
falando, saindo Saraiva. É o Saraiva, esse é o Saraiva. É o jovem Saraiva. O Quem jovem. é o Saraiva. jovem Saraiva? Que é Isso. isso? Não tô Mais entendendo uma nada. piada que a gente não entendeu, Id. O que tá Vamos ter que acontecendo? Você não estudar. entendeu? Também Não. não. Você sabe que Acho é que deve ser algum Saraiva? personagem da televisão, É que um era alguma personagem, pessoa um personagem da irritada, TV porque Sarraiva parece essa raiva, Não, não tem. Saraiva É, mesmo. pode ser. Eu nem tinha feito o Uhum. link o Sarraiva com Sarraiva, É Saraiva, agora faz isso, Saraiva. Essa sentido. verdade. raiva, eu tô entendendo isso, gente, ó. Entendeu? Mas sua Aqui, o explicação foi autismo boa. acontecendo ao vivo em cores. Muito O bom, nunca tinha Saraiva é o percebido. cara que ficava puto com qualquer pessoa que falasse uma coisa idiota, ele ficava, tipo, ele dava um ataque, tipo, Então, no, ele era irônico, tipo, ele era o It, mas, é, tipo, essa o Saraiva era raiva. mais bravo, mas nesse Uhum. É, quesito. Eu total. adorei o Saraiva, o Você é o jovem, Saraiva. depois de jovem Sheldon, tem o jovem Saraiva. Vai É, ser você, Id. esse é bom, na verdade esse é um bom seriado. Não, mas você gostou de ser o jovem Saraiva? Maravilha. Você não quer, né? Tá Pessoal, bom. só Depois lembrando você... que são 8h07, eu tenho uma paciente me esperando aqui. Vamos. Assim, pra finalizar e dar o tchau, Dani, não é nem sobre gostar ou não. Simplesmente eu sou assim. É fato. Eu reagi intensamente a coisas aleatórias. Não tem nada que o mundo possa Não, fazer mas e a sobre isso. camiseta? Eu posso fazer? Ah, É com isso. certeza, claro. Eu posso ajudar, inclusive. Mas a gente Ai, podia ai. falar mais sobre hiperreatividade afetiva, acho que dava um belo episódio. A gente precisa falar desse conceito porque as pessoas acham que superdotação, outras habilidades, autismo tem a ver só com superinteligência, supercognição, e esse lado da hiperreatividade afetiva é super importante mesmo, foi uma das coisas que mais ajudou a me organizar depois do diagnóstico. E a gente pode Bora falar convidar a sobre. mulher do post que você mandou, inclusive, pra mim. Massa, vamos fazer. É isso aí, Tá bom. pessoal. Um Beijos. beijo Beijo para grande. vocês. Tchau, Vou tchau. abrir minha Falou, até pasta a aqui. próxima. Falou. Tchau, tchau. Ô, gente, o Id vai